Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Mário. E hoje a gente tá aqui para bater um papo sobre criatividade. Mário, conta pro pessoal de casa as suas redes sociais. Eu vou contar as minhas redes sociais logo em seguida de falar das redes sociais da UV Presente. Olha aqui, ó. De novo, vou falar sobre ela porque tá patrocinando a gente aqui, certo? Então, o arroba do UV Presente está aí. E o meu é arroba Mário Jorge Anjos. Instagram e Facebook. E da Aline? Aline Lima Gil. Segue também o ReativaCast, @ReativaCast. E você que está assistindo esse episódio e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do que esse canal vai criar, né? Curte o vídeo e compartilha também, clica na setinha para compartilhar, certo? E você que está ouvindo em alguma das plataformas, vai lá no canal do YouTube, começa a assistir porque tem edições super legais da nossa equipe de edição. Teve até porquinho na semana passada. O porquinho apareceu aqui. Efeitos especiais, gente. Efeitos especiais, né? Efeitos sonoros. Diferenciados. Mário. Oi, diga. Vou te fazer uma pergunta. Diga! Você se considera uma pessoa criativa? Ai, nossa, que pergunta, né? A gente tem que até pensar na resposta, criar a resposta para responder isso daí. Porque, gente, eu me considero uma pessoa que está buscando mais criatividade, desenvolver mais a criatividade. É isso daí. Então, sim, me considero uma pessoa criativa, mas sem zona de conforto, porque a gente tem que aumentar essa habilidade de criar, né? Quanto mais a gente consegue criar, menos cri a gente tem na nossa vida, no geral. E você, Aline, você se considera uma pessoa criativa? Eu me considero uma pessoa muito criativa. Desde sempre. Não sei em que momento comecei a ser, mas na minha cabeça sempre fui. E a criatividade é uma coisa que se alimenta ao longo da vida. Se você não a alimenta, ela some. E aí, como é que você vive sem criatividade? Digamos que a criatividade está atrelada também com o avanço das coisas que vão acontecendo, né? Tecnologia, então eu conseguia fazer tais coisas há 10 anos atrás, que hoje todo mundo dá risada se eu falar. Querendo ou não, a criatividade é a habilidade de criar novas coisas, né? Então, se eu tenho equipamentos melhores, eu tenho que desenvolver a minha criatividade. É óbvio que hoje, na atualidade, é difícil criar algo novo. Porque hoje a gente tá naquela, né? Nada se cria, tudo que se copia. Porque você tem uma ideia aqui, você fala assim, nossa, nunca ninguém fez isso. Pode procurar que alguém fez. Já existe. Você só vai um pouco diferente. Adaptando. Adaptada. Vai adaptando, vai juntando uma coisa com a outra. Já começa a vir insight aqui de uma dica. Legal. Insight, a gente vai falar disso também. E olha só que interessante, Aline. Quando a gente começa a estudar um pouquinho, né? Até para buscar ser mais criativo, a gente começa a ter acesso a várias informações. E hoje né, a gente tem até que garimpar, né? Porque tem muita desinformações no meio de informações válidas, né? Mas uma que eu vou falar agora é muito válida, que é essa dualidade que a gente tem aqui, ó, né? No cérebro, lado direito e lado esquerdo. Quando a gente começa a entender um pouquinho como é que funciona aqui o lado direito, que é o responsável por, né, essa criatividade, né? Por esse lado lúdico. O lado emocional. A criatividade está ligada no lado emocional. Isso. Que nada mais é do que o que a gente já falou aqui várias vezes, que o Yin Yang, né? Só que aí descendo nos detalhes, né? E quando a gente fala isso sobre o lado direito do cérebro, imagina assim, que o lado esquerdo a gente já foi muito, muito estimulado desde pequeno na escola. Então é o raciocínio lógico, matemático, que a gente foi forçado a desenvolver para passar nas provas, né? Para ser... No caso, era o lado meu que não era desenvolvido. para ser um cidadão pronto a ingressar
né, no mercado industrial, digamos assim, assumir um posto em um dos empregos, em uma das funções na sociedade. Então a gente teve que desenvolver, ou foi forçado a desenvolver. E aí que está o ponto. Por que então que esse equilíbrio não foi, né? Não foi ensinado para a gente desenvolver ao mesmo tempo o lado direito do cérebro? É claro que sempre tinha, né? A gente tinha matérias como a educação artística, né? Matérias que seria para desenvolver, mas hoje, olhando para trás e olhando o que acontece na sociedade, a gente vê que tem um apelo muito maior para desenvolver o lado esquerdo do que o direito. Né? E a gente vai falar um pouquinho disso nesse episódio e nos episódios para frente. Mas a gente entender isso é legal, por quê? Porque quando a gente começa a pesquisar, a gente vê ferramentas. E aí você pode pesquisar, dá um Google aí mesmo. Você começa a achar ferramentas para desenvolver ambos os dois lados. E agora, lembrando que a gente tem esse déficit no lado direito, a gente tem que focar um pouquinho mais em desenvolver esse lado direito. Você falando nisso, agora eu lembrei de uma coisa aqui. Na escola, a gente sempre vai para o lado mais da geografia, que é o desenha-mapa. Agora não desenha mais, né? Educação artística, tudo mais. Ou tem aquelas pessoas que se dão melhor na matemática, no português, que... Tem essa galera aí dividida. Aí, quando você se forma, o que você vai escolher? Exatas ou humanas? Ou seja, já divide de novo. Então, como que você vai trabalhar isso, sendo que você chega numa etapa da vida e você vai ter que escolher um ou outro de novo? Então, a maioria das pessoas, ou então é mais cômodo, né, pensar que, olha, ele gosta mais de matemática, está tudo bem. Então ele tem que se desenvolver mais aí, o outro gosta mais dessa outra parte, né, e está tudo bem. Só que quando a gente trabalha e fala sobre, que é a minha pegada, é o que eu gosto de falar, sobre desenvolvimento humano, para a gente se relacionar, não é bem por aí, gente. A gente, para ter um bom relacionamento com as pessoas, a gente tem que ter esse próprio equilíbrio, para não projetar no outro aquilo que está faltando. Por exemplo, o cara é um gênio na matemática, aí ele não, né, na outra parte não manja nada. Ele vai sobrecarregar. Então, é claro que não dá para ser gênio em tudo, né? Mas pelo menos buscar um equilíbrio, a gente tem que buscar. E isso é individual. Eu não posso fazer pela Aline, ela não pode fazer por mim, e mesmo porque todo mundo tem a sua particularidade, tem a sua área que é mais fácil, né, que é mais fácil de ser desenvolvida, digamos assim, uma predisposição, né, para fazer determinadas coisas, e outras que são mais difíceis. E isso também é individual. Então a gente tem que fazer essa autoanálise, a gente tem que buscar o dito cujo do autoconhecimento, que tem gente que não gosta muito disso, mas não falar sobre isso é pura fuga para não fazer aquilo que precisa ser feito. Posso atropelar o cronograma aqui? Não, atropela Já vamos tudo. enfiar o pé? Porque não tem como a gente ficar dando volta, a gente vai cair sempre no mesmo lugar. A gente nasce com a criatividade ou a gente... Agora faltou a palavra. A gente nasce com a criatividade ou a gente... Aprende. Oh, meu Deus do Desenvolve. céu. Desenvolve ao longo da vida. Ah, olha só a pergunta. A pergunta é realmente, né? Pode dar uma bomba e pá. Porque isso daí eu até arriscaria falar que pode ser até um tema para um outro episódio, viu, gente? Para falar sobre isso, a gente tem que puxar. A gente tem que dar pano para manga, hein? Pré-existência de alma. Porque nascer, e realmente a gente olha uns bebezinhos, né, que tem uma facilidade incrível para algumas coisas que, poxa vida. Você tem um em casa, né? Malemar conseguia segurar um lápis e já estava desenhando horrores. Então, aí você olha um negócio desse e fala assim, poxa, mas como é que não existe a bendita da palavra? Dom. Como é que não existe dom? Olha só, tá? Mas isso, gente, é um assunto, como falei, para outro episódio, senão a gente, né, estica demais, puxa demais. Comentem aí embaixo. É dom ou é aperfeiçoamento?
Eu tenho a minha opinião. Qual é a sua opinião, Lili? É dom. É dom. Aí as pessoas vão me bater. Aí eu vou explicar. Porque eu acho que é dom. Tem pessoas que nascem com o dom. O que é dom, Mário? Ah, e que tal ponto? O que é dom? Dom, gente, a gente tem que entender que dom, o significado da palavra dom, é predisposição para aprender alguma coisa. Se não fosse dom, o que seriam das pessoas autodidata? Que escuta uma música e já sai tocando, sem nunca ter tocado um instrumento. Ele nada mais tem uma facilidade, ele nasceu com isso, ele já tem uma facilidade para aprender certas coisas de certas áreas. Então, a pessoa nasce com o dom. Se ela não nasce com o dom, ela tem que exercitar para se aperfeiçoar naquilo. Eu digo para todo mundo sabe desenhar. Eu sempre, desde criança, eu catava o lápis, eu era uma máquina de copiar. Eu olhava você aqui e desenhava. Eu pegava um desenho, pegava isso aqui, desenhava. Eu falava, eu me zoava que eu era uma máquina de cópia. Mas tem gente que não consegue fazer isso. O que fazer? Tipo, eu quero começar a desenhar, Aline. Você está falando que eu vou conseguir desenhar? Você consegue desenhar. Pega todo dia, é o hábito, né? Todo dia, desenha, 5 minutinhos. Cata uma coisa aqui, desenha. Você vai melhorar dia a dia. Você não tem o dom, mas você vai adquiri-lo. Então, sim, dom existe. Bela explicação. Existe. A predisposição, que é o dom, né? A predisposição para aprender alguma coisa, existe, sim, é claro. Agora, que puxar lá falar dos pequeninos, a gente vai entrar em outro assunto, que vamos evitar, certo? Agora, falando dos marmanjão, né? A gente tem que deixar claro que dom, como uma predisposição para aprender alguma coisa, pode ser desenvolvido em outras áreas, sim. Por isso que quem é muito bom em alguma coisa, fala, bate o pé. Não, isso não é dom. Mas assim, gente, essa briga toda é só, sabe, é por causa do nome do boi. Ah, não, o boi chama A. Não, o boi chama B. Gente, é boi. Beleza? A vida é como ela é. Agora a gente fica tentando achar palavras para dar o nome, certo? Por quê? Aí, né? É um barato. Essa semana eu estava falando sobre isso já. Porque tem pessoas que são até classificadas até com doença. Sei lá se é doença, pode ser. Eu não vou falar aqui, tá bom? Mas olha só como aquela pessoa é muito focada, ela começa e rápido já começa a aprender tudo e vai lá e já. É porque ela tem tal coisa. É porque ela é tal coisa, já dá um nome. Não é porque você tem a facilidade que seja fácil. Exatamente. Esse que tá o ponto. Aí que tá o ponto. Gente, difícil é... Todas as coisas são difíceis. O ponto volta, igual a Aline falou, volta na questão do hábito, que a gente já falou sobre isso em outros episódios. Até você adquirir um comportamento como hábito, é difícil. É difícil, você vai gastar mais caloria, você vai gastar mais energia do corpo até formar um hábito. Depois que formar o hábito, começa a cair no conforto daquele exercício que você está fazendo, daquela atividade que você está fazendo, tá? Mas enquanto isso, fica no difícil. E aí as pessoas têm essa briguinha, né, por discutir, mas é só a questão de entender essa questão do que é dom. Dom, gente, pode ser desenvolvido sim. O importante é a pessoa ter clareza para saber o que ela quer desenvolver. Aí ela buscar aperfeiçoar essa questão do dom, certo? Eu não tinha uma habilidade e aí eu fui atrás porque eu precisei e hoje eu tenho essa habilidade. E além de ter essa habilidade, eu gosto de fazer isso. Poxa, aprendi, adquiri o dom para fazer aquele negócio, né? Teve gente que já veio de infância, papo para outro episódio, beleza? Mas não é porque eu não vim, né? Desde a infância com essa habilidade que eu não posso agora
adquirir esse dom. Aí, eu tava vendo também que a gente tem a criatividade, ela tem quatro estágios dentro dela. Pra gente conseguir chegar numa resolução do nosso problema. Então, tipo assim, a gente tem um problema e a gente precisa criar alguma coisa para solucionar esse problema. Seja qual for a área, qual for, a gente precisa criar alguma coisa. O primeiro passo é a preparação. Então, a gente tem o problema e precisa de uma solução para esse problema. Então, a gente vai buscar aqui no nosso HD tudo que a gente tem de referência. Tudo que a gente vê na televisão, que a gente lê, que a gente vive, a gente vai buscar nessa memória superficial. Então, aí a gente não vai conseguir. Às vezes consegue. Às vezes a pessoa tá te passando o problema que você tem que solucionar e você já vai ter o insight ali. Ó, já dei uns passos. Já pulei um passo aí, que o insight é o terceiro passo. Então, vamos voltar para o primeiro. Então, a preparação você vai procurar na sua memória superficial. Se você achou, beleza. Se você não achou, você vai começar a nadar ali. E procura a solução e não acha. O que você faz quando você estagna? Estagnou por quê? Você está procurando uma solução, porém você está num ciclo, naquelas percepções que você tem, que você sabe que não vai dar certo. Então, aí vem o segundo estágio, que é a incubação. Então, você para de pensar naquele problema e vai fazer outra coisa da sua vida. Vai assistir um filme, vai andar no parque, vai no mercado, vai fazer qualquer outra coisa que não tenha nada ligado àquilo. Seria tipo, pegar uma cápsula e guardei aqui, colocar ali, tudo ali. Guardei ali. Para de pensar. E vai buscar novas referências que não tem nada a ver com isso. Interessante. Assistir um filme que não tem nada a ver com o assunto. Isso na hora que a gente percebe que o menu que eu tenho, as informações que tá nesse menu e eu tô aqui dentro, não consigo ver mais nada diferente, coloco lá na cápsula. Quando você está com aquele chamado... Bloqueio criativo. Gente, eu que sou designer, já faz 15 anos... Eu vivo tendo bloqueio criativo, porque a cabeça, a gente, querendo ou não, a gente traz coisas externas pro trabalho. E a gente acaba sofrendo algumas vezes, tem vezes que dura semanas. Tipo, você fica semanas assim de criar só bosta. É triste. Só criação. Eu quase engoli o microfone agora. Só criação. Ó. Então, quando você tá com aquele bloqueio criativo, esquece, abstrai, vai consumir coisa diferente, coisa nova. Isso faz total diferença. Sair fora da caixinha. E você acabou de permitir que viesse à minha memória a minha indicação de hoje. Você vai gostar. Mário sempre tem sempre no meio indicações no meio do episódio. Quer uma coisa mais perfeita, né? A gente vai receber, que é o próximo passo que a Aline vai falar ali, o que a gente precisa no momento que a gente precisa criar. Né, Aline? Por quê? Qual que é o próximo passo? Calma aí. Não pula. Então, essa parte da incubação, ela pode demorar uma hora, um dia, 2 semanas, 3 anos, 10 anos, pode demorar o tanto que for. Mas ela precisa ser rápida. Aí você vai voltar pro estágio 1. E aí você fica... Tá. Você tem que forçar essa... uma hora vai sair alguma coisa. Aí quando sai, vem o terceiro, que é o insight. Perfeito. A luzinha acende. Tim. Aline, coloca a luzinha aqui. Você viu o stories que eu fiz agora? Vou colocar uma luzinha. Ele não viu meus stories, gente. Impossível. A minha ferramenta de ver stories está sendo utilizada para você ver esse vídeo agora, nesse exato momento. Verdade. Então, aí você tem o insight, que é a ideia, que é aquela luz que acende. Você fala assim, a solução estava na minha frente e eu não vi. Por quê? Porque você estava ali na sua memória superficial, rodeando naquele problema, naquela resolução que não ia resolver seu problema e não estava vendo o que estava na sua frente.
Tendo insight, você vai para o quarto. O quarto. Que é a verificação. Você vai verificar se aquele insight realmente vai suprir a sua necessidade. Que a gente pode... Eu vou fazer uma pergunta agora para você. Aí se você que está ensinando para a gente agora esses passos, a gente pode falar que na maioria das vezes acaba sendo validado essa verificação, esse insight que veio? Por exemplo, eu encapsulei, deixei lá tudo, aí tô lá tomando banho, tô lá fazendo outra coisa e pumba. Aí eu vou verificar, que é isso que você está falando. Na maioria das vezes dá certo? Esse insight é aquilo que a gente precisa? Nem sempre. Meio a meio? A gente, às vezes, precisa de mais do que um insight. Ah, pode ser um passo para outros para resolver. No meu caso, por exemplo, de um logo. Eu recebi um briefing de um logo. Você, Mário, veio até mim. Aline, quero um logo assim, assim, assado. Geralmente, quando você tá me passando as suas informações do que você quer, eu já tô fazendo ele aqui na cabeça. Geralmente, quando a pessoa é criativa, ela já tá... Quando você termina, ela já tem o que você quer montado na cabeça. Mas tem a porcaria do bloqueio criativo, que aí já não vai vir ideias. Aí, quando não vem ideias, que é isso que eu tô falando, quando você tá passando o briefing pra mim, eu já tô aqui na preparação. Eu já tô buscando aqui na minha cachola, aqui no meu HDzinho, as minhas memórias, as minhas referências. E aí, achei. Não achei? Vai incubar. E vou ver outra coisa. Vou começar a ver logo de outras... de coisas que não tem nada a ver com a sua. Vou começar a ver. Coloca ali a imagem e vai. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Cansou? Volta para a preparação de novo. E às vezes quando vem um insight pode ser só um primeiro passo para a ideia final. É um primeiro passo. Ah, tá. Geralmente não é a ideia concluída. Toda. Tipo, nossa, eu tive uma ideia. Tipo, você quer um M. Ah, Aline, eu quero um M que faz assim assado. Aí você já sabe que aquilo não vai dar certo. Então você tem que procurar outras coisas. Aí você acha uma referência e começa a trabalhar aquilo. Não vai vir, nunca vai vir o insight completo na cabeça. Você sempre vai ter que trabalhar. O insight é o start da coisa. Muito legal, muito bacana a gente entender isso. Por quê? Porque eu já vi pessoas, e não foram uma ou duas, várias pessoas falando, nossa, quando vir um insight você já está no céu, você vai fazer, já está completo. Não, gente, tudo tem que ser trabalhado. Aí no caso do logo, né, concluindo, geralmente a gente faz 2, 3 opções. Então geralmente não é só um. Sim, opções. Depende do problema, né? Depende do final, do resultado final que você quer alcançar. E dependendo, tem que ter mais de um. Legal, perfeito, que bacana. E aí, comenta agora se você gostou desses passos ou não, e se você já está colocando em prática, comenta. Falei, Aline, batata, tá. Ou se você já sabia, coloca. Aline, eu faço mais ou menos assim mesmo. Coloca aí nos comentários para a gente saber. Aí, certo? Voltando para esse passo da preparação e da incubação, nada seria das nossas memórias, das nossas referências. Vou ler aqui, senão eu vou falar errado, porque eu fui contar para o Mário antes de gravar e eu contei errado. Tem as memórias explícitas, memórias e... Como é que é o outro nome que eu acabei de falar? Tá me fugindo tudo hoje. As referências explícitas, que são aquelas que estão aqui no HD fresquinhas ali, que a gente tem acesso. E as implícitas, que é aquela que a gente não lembra que viu. Porque às vezes a gente até vê e fala assim, nossa, me é familiar, né? A gente não lembra da referência que a gente teve, mas ela tá lá. Que legal. Às vezes a gente só viu de relance, mas tá guardado ali. Você vai ver isso na indicação que eu vou dar. Você também. Falando filme nisso, muito bom. Tem um... Será que é o filme? Olha, calma. Não, porque eu ia citar um aqui. Não, sei lá. Golpe duplo? Não, outro. No Golpe Duplo, eu não sei se vocês assistiram, que é do Will Smith com a Margareth, que é a que faz a... Não é Margareth. É que eu Charlize Theron. Não é Charlize Theron, é a Arlequina.
Ah, É a é. Margot. Sim. Margarete Margot, sei lá. Mar- É ela, é a Arlequina. E eles estão num jogo de futebol americano, se eu não me engano. E eles vão fazer uma aposta. Você já assistiu esse filme? Ainda não. Eles vão fazer uma aposta. Ah, então não é legal contar. Tá contando Ah, spoiler. eu vou ter que contar o spoiler, porque senão não vai ter jeito. Não, mas esse spoiler eu sei. Você sabe? Pode falar. Eles vão fazer uma aposta com um cara que é viciadaço em aposta. E aí, o Will Smith fala assim: você vai olhar no campo e vai escolher um jogador. Aí ele escolhe o jogador que o Will Smith queria. Por quê? Desde manhã, na hora que o cara saiu de casa, o personagem do Will Smith colocou o número, acho que é o número 55. Ele colocou o número 55 no caminho dele até o estádio. Tudo que passava de número de telefone era 55. Todo mundo com a camiseta do time era 55. Tudo era 55. Todo lugar tinha 55. Ele chegou lá, na hora que ele falou, escolhe o número, que número que ele escolheu? O 55. Ele não percebeu que ele viu só o 55 o dia inteiro. Mas ele escolheu o 55. Então, tava lá no subconsciente dele o número 55. Mensagem E ele viu o subliminar. número, o 55 lá no campo, ele falou assim, é esse. Ele se sentiu esperançoso, porque ele viu aquilo, tava familiar, tava ali. Mas ele não sabia, Na memória de curto prazo. na memória. Olha só. Assistam, é muito bom esse Mensagem subliminar. E isso faz parte de toda a gama daquilo que a gente chama de marketing. Né? Saber como funciona a mente filme. humana. Depois você assiste SBT e sente vontade de comprar Jequiti. Pare da risada. Tô falando mentira? Não, é verdade, gente. É verdade. É verdade. Olha, É a Coca que começou com isso, né? De mensagem subliminar. Teve uma época que ela colocava se eu não me engano, no cinema. na realidade, a Coca, a gente veio descobrir que ela fazia isso, né? Então, pra gente, é como se ela tivesse feito isso pela primeira vez. Mas desde que o mundo é mundo e gente é gente, isso é feito. Isso é feito. O que a gente precisa é estudar para entender como que funciona a mente humana, entender do lado esquerdo, entender do lado direito, entender como é que funciona o marketing para a gente realmente ter melhores resultados. Então, se eu sei disso, que a Aline acabou de falar do filme, se eu ver o número 55, no final do dia eu posso condicionar o meu cérebro a seguir um determinado caminho para ter uma determinada escolha no final do dia, no final da semana, no final do mês, do ano. Olha só, gente. Porque, assim, tem gente que ouve isso que a gente vai falar agora, que é manipulação, e leva para o sentido negativo da coisa. Gente, mas manipulação é uma coisa neutra. Você leva para o positivo ou para o negativo, dependendo do seu objetivo. Beleza? Lembrando sempre que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta, certo? Agora, essa manipulação você pode fazer por externo, só que externo, gente, é só um espelho daquilo que já tem aqui dentro. Então, o objetivo principal é você fazer essa manipulação com você mesmo. Você entender que você precisa melhorar em uma determinada área, precisa ter o dom em uma determinada área, poxa, começa a colocar na sua rotina diária coisas que vão forçar o seu cérebro, direcionar o seu cérebro a desenvolver o dom nessa área que você precisa. Olha só, isso é marketing, gente. Isso depois a gente usa, conhecendo muito bem, a gente usa para poder direcionar os clientes, os alunos, né, no caso, para tomar a determinada ação que ele precisa tomar. Certo? Isso é conhecimento. E lembrando que conhecimento é poder. Olha que bacana, gente. Legal, né? Muito legal. Aí entra a rede social escutando o que você fala assim, nossa, biquíni. Ele só ouviu biquíni, não viu do que era biquíni, com essa churrada de biquíni. O feriado prolongado inteiro, patrocinado. Não me escuta não me escuta, eu tô só usando de referência. Agora, Aline,
vou falar uma coisa para você, que eu estava prestando atenção na sua explicação quando você estava falando do terceiro passo do insight, certo? E pelo que eu vi, pelo que eu estudei, pouquinho, sobre a glândula pineal, é um chamado terceiro olho, que realmente, gente, é uma glândula, é uma coisa física, no centro do cérebro, que, segundo os estudos, tem uma grande influência no que diz respeito a novas ideias. Ah, é aquela ervilha? Isto. Que é a chamada armazenamento da alma? Eu já dei um spoiler do que você ia falar. Caguei. Não. Mas é isso mesmo. É que tem várias formas de falar dessa Mário bendita, quer me né? matar porque eu ferro com os Não. com as analogias dele. Não. É que a gente tem que puxar, senão vai para um lado que se a gente pode até ir para esse lado, mas é que desenvolve assuntos para outros episódios, né, gente? A gente tem que puxar. Senão, vai embora. A gente viaja demais. Porque realmente, em relação à glândula pineal, tem várias explicações e tem explicações metafísicas que não falta, meu. Você entra no campo de espiritualidade, por exemplo. É uma linha que fala de um jeito, outra que fala de outro, e é de uma coisa física, realmente, que nessa glândula tem cristais de apatita. Ela é responsável pela maioria desses insights, esses daí que eu perguntei para você, que ele vem, parece que é como uma luva naquilo que você estava precisando. Ela é a grande responsável por isso, segundo aquilo que eu vi até hoje. Mário, mas não é o lado direito, que é o criativo, ele que faz isso? Não, ele é responsável para você desenvolver essa habilidade. Mas lembrando que não é à toa que a glândula fica no centro. Então realmente o equilíbrio, tá? Que você não pode ser uma pessoa que só viaja, porque senão não realiza nada, né? Você tem que criar na mente e depois criar na matéria. Certo? Então é o lado direito e o lado esquerdo para você conseguir realmente executar alguma coisa que preste aqui, certo? Agora, essa glândula fica bem no meio, simbolizando realmente o equilíbrio. Na hora que você tem esse equilíbrio, aí você consegue relaxar num banho, numa viagem. Encapsulou, né? Que é o segundo passo. Você colocou lá na incubação aquele problema que você precisa resolver e... Jogou o coração do oceano no mar? Você fez igual. Eu lembrei agora, foi a segunda vez hoje. Você fez Eu lembrei a segunda vez hoje do nosso querido André. Falando perfeitamente, imita perfeitamente bem a Rose do Titanic. Com 84 anos. Aí vem a ideia. Aí vem a ideia, né? Na hora que você relaxa, tá totalmente numa outra pegada, vem a ideia que você precisava. E, sim, essa glândula é a responsável por isso. Eu não consigo mais parar de ver a velhinha. Vai até para as indicações. Vai até para as indicações desse episódio. Titanic, se você não viu... Veja. Difícil, viu? Quem não assistiu, mas tudo bem. Todo mundo vai lembrar da Rose jogando. Eu vou ter colocado, com certeza. Na hora eu vou colocar. Tá, volta aí. Vou voltar. Mas é assim, gente. É assim. Seguindo esses passos, muito legal. Esses passos que a Aline ensinou pra gente aqui, né? Que é mais uma ferramenta. Digamos assim, mais uma ferramenta que você pode e deve usar para você ter melhores resultados. Então, assim, testa. Lembra que a gente fala sempre? Será que funciona? Meu, sai do será. Abandona logo esse será, sabe? E substitui ele por se joga. Deixa o será de lado e se joga. Para tudo. Testa, ver se vai dar certo. Se não der, já descarta. E se der?
certo? O não, você sempre vai ter. Agora a gente precisa testar coisas diferentes para tentar o sim, certo? E aí você coloca nos comentários se você começa a testar e começa a dar certo, porque dá sim, gente, dá sim. E realmente, eu lembrei dela porque é um alívio, né? Quando a gente precisa, principalmente no trabalho, ou alguma coisa em casa. Encontrar uma coisa em casa valiosa, né? E igual a Aline falou, às vezes está ali, Tá óbvio num e a lugar gente não vê. super fácil. Parece que vai até para uma outra dimensão, mas não é, gente. A gente só precisa do e ele vem, seguindo esses passos, essa inspiração vem sempre na hora certa. Legal? Legal. Aí você tá fugindo do negócio das coisas passadas. Não tô fugindo. Se a gente começar a entrar, a gente pode falar assim dos nossos pequeninos, né? E já, vamos fazer então um gatilho, tá? A gente só vai dar um en passant aqui. Você conhece, eu tenho certeza. Assim como a Aline deu o exemplo do meu filho. Meu filho mais velho, Daniel, hoje está com 14 anos, né? Mas desde pequeno ele tinha uma facilidade, um dom, uma predisposição para aprender. Agora, por que que isso ficou tão claro para mim? Porque por causa do exemplo dele mesmo. Ele sempre teve essa facilidade. Porém, tem vários meninos e meninas da idade dele que está um estágio no desenho e na criação artística bem mais avançado do que ele. E foi uma escolha dele, né? Particular dele. Por quê? Eu sempre falei para ele, filho, desenha mais, né? Desenha mais. E aí a gente tem as nossas atividades do dia a dia, né? Escola, no caso, quando começa a trabalhar, o trabalho, o divertimento, o entretenimento, né? Então, é uma escolha pessoal. Por exemplo, usando o Daniel aqui de exemplo ainda. Ir desenhar para desenvolver mais essa habilidade, né? Aguçar mais esse dom, ou ir pro jogo, pro meu jogo, lá no computador. Ele gosta de jogar, é um entretenimento para ele, que parece que tudo indica vai virar trabalho também, que assim seja, se for a vontade dele, mas a escolha, certo? Escolha, gente. Aí entra o que a galera fala que não, bate no peito e fala assim, não, gente, não tem esse negócio de dom. Não tem esse negócio de dom. Até falei de uma frase que eu ouvi nessa semana, né? Falando sobre sorte. E só no caso, vamos colocar aqui como exemplo, né? A sorte é o nome que pessoas preguiçosas dão para o esforço de outras pessoas, de quem tem sucesso. Certo? Então, assim, é uma analogia só para a gente entender que tudo é trabalhado, tudo tem um esforço, tudo nada é fácil nesse sentido. Se um dia ficar fácil para você, é porque você se esforçou para isso. Você colocou muita energia vital, energia para aprender, para forçar o seu cérebro a desenvolver aquela habilidade. Aí, se você pega uma criança que já tem essa facilidade, é claro que isso foi desenvolvido em algum momento, aquela criatura. E aí a gente vai entrar, assim, nessa questão de, né, pré-existência da alma, que isso a gente pode levar para o lado espiritualista, religioso, ou simplesmente para o lado filosófico, tá? Porque isso também é filosofia. Debater sobre pré-existência da alma, que é uma coisa óbvia. Óbvia. Você pega crianças de colo fazendo coisas que você fica com o queixo caído. Certo? É que a gente tem meio... a gente não, né? Eu não tenho. É meio que um preconceito que, tipo, se você tem o dom, então por que você vai cobrar tudo isso? Porque, tipo, você não se esforçou nada pra fazer isso. Então, por que você, tipo, você nem se esforça? Então, não é que a pessoa não se esforça. Ela tem que estudar, ela tem que aprimorar.
ela só tem... Só é um pouco diferente o aprendizado dela. Não é que ela é desmerecedora daquilo, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, sabia? Porque uma das coisas que eu particularmente percebi desde cedo, esse dom, essa facilidade, né, é de ajudar as pessoas mentalmente, num aperto, que ela, seja lá por quê, que trava, começa a travar. E isso foi o que me levou a me formar como terapeuta, certo? Antes, eu tinha muito essa dificuldade, porque para mim era normal, era fácil, e eu sempre, de uma forma ou de outra, sempre estava ali ajudando os amigos próximos, que vinham, desabafava, falavam, poxa, tá acontecendo isso, aquilo, e eu falei, meu, tudo bem, mas olha só o que você acabou de falar, e, sabe? E o insight vinha, e isso começou a ficar mais frequente, Nessa área, na sua área, é mais fácil ainda de você ver a diferença. Porque, às vezes, eu chego pra você, começo a conversar, você começa a falar comigo, e você já vem, né? Já vem o que você tem que falar. Mas tem pessoas que não têm isso, ela tem que estudar anos ali. sim. Mas não que você também não precise ter estudado. Exatamente. Esse é o ponto, que o dom, na maioria das vezes, ele é desenvolvido naturalmente. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é algo que a gente já gosta de fazer desde pequeno. Então, a gente perde a noção de quanto que a gente estuda. Porque a gente fala assim, você estudou sobre um determinado tema? Aí a gente só pensa assim, não, quanto tempo eu sentei a bunda na cadeira, fiquei ali naquele negócio chato, estudei para fazer aquela prova, para passar no vestibular, para fazer o meu TCC, naquela coisa chata. A gente só pensa num negócio chato. Quando alguém pergunta pra gente se a gente estudou alguma coisa, a gente já leva pro lado chato. A gente fala assim, não. Isso aí eu nunca estudei. Poxa, mas às vezes você já estudou a vida inteira. Uhum. Você já fez 20 anos, equivalente a, sei lá, 4, 5 faculdades, sabe? E na prática, foi o que aconteceu comigo. Eu praticava antes de me formar, sem saber, por amor, por querer ajudar, certo? E fui desenvolvendo essa questão. Quando eu comecei a estudar, comecei a ver essa questão do lado direito, a glândula pineal, falei, poxa vida, então é isso que acontecia, sabe? Até mesmo, por exemplo, na música, questão da música. Toquei bateria durante quase 20 anos, mais de 15 anos, 20 anos. E tinha momentos, gente, que eu ia tocar pra valer ali e fazia coisas que eu não tinha feito no ensaio. E coisas que vinham ali no momento. E era uma virada diferente na bateria, uma parada diferente na bateria para marcação de tempo. E quando vinha isso, vinha até com uma interação no tempo, eu conseguia ver a reação das pessoas, dos integrantes ali do conjunto que estava tocando comigo, surpresos, sabe? E batata. Acontecia exatamente como aquele flash que passou na minha cabeça. Entende? Mas isso com muito esforço. Por quê? Foram anos praticando para se soltar, para se desenvolver, para tocar naturalmente, para tocar aquele jargão, né, que a gente usa. Você faz tanto uma coisa que daqui a pouco o corpo está fazendo sozinho. E consumindo referência também. Exatamente. Exatamente. E aí sim vem o insight muito mais fácil, vem aquela coisa muito mais fácil. E eu tinha essa dificuldade de precificar, que é aquilo que a Aline está falando. Poxa, para mim parece que é tão, né? É um dom, algo divino. Então, se é divino, não posso cobrar. Gente, olha, eu chuto tabu mesmo, tá? Tem negócio de tabu que não. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade, por isso que eu estou falando isso. É dom de Deus e você não pode cobrar. Gente,
O que falta é puramente conhecimento de como estipular um preço. Né? Que a gente vai ver até mais sobre isso, né? Sobre marketing, como que você pode embalar melhor, né? Colocar uma embalagem melhor naquilo que você faz, serviço ou produto, se que seja, para que você possa aumentar a precificação desse produto, desse serviço. Isso é marketing. É a habilidade de você comunicar o valor daquilo que você está fazendo. A dificuldade que eu tinha era enorme por causa disso. E eu sei conheço muitas pessoas, atendi muitas pessoas que têm exatamente essa dificuldade. E tem uma galera que ouve, sabe, a gente falar sobre infoproduto, sobre curso online, sabe? E fica coçando, sabe? Ai, então dá para eu fazer também, tá? Mas tem aquela trava, que é justamente essa trava. A pessoa é boa naquilo que ela faz. Ela conhece muito bem aquilo. Naturalmente, por causa da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive, ela começa a desvalorizar aquilo que ela sabe. Então só tem valor se ela, né, sei fazer essa xícara perfeita. Na cabeça dela só tem valor, ela só consegue cobrar caro se ela fizer uma xícara. Aí ela tem que fazer 1, 2, 3. Mas na cabeça dela, vou ensinar uma pessoa a fazer uma xícara dessa. Olha, a xícara dessa só um exemplo, tá? Você consegue vender por R$500, dependendo do lugar. Colocando um marketing, colocando uma embalagem. Aí você consegue vender a R$500. Aí você vai pensar num curso para ensinar uma pessoa a vender uma caneca dessa. Certo? A fazer e vender uma caneca dessa. Quanto que eu vou cobrar nesse ensinamento, Mário? Ah, não sei. É tão fácil fazer, fácil para você. Você entendeu o ponto? É fácil para você. É porque você não para ver o tanto que você estudou nessa sua vida para entender, fazer tão fácil uma caneca dessa, ou aquilo que você sabe fazer. Então, tinha essa dificuldade. E aqui a gente chuta o tabu para longe para você entender e começar a reativar a sua vida. Falar assim, poxa, o que eu sei? Né? Porque até coloquei foi no Reels de hoje, né? Você tem tanto o direito de falar, de falar essa informação que você sabe, aquilo que você sabe fazer, como o dever. Sabe por quê? Porque pode não, gente. Tem várias pessoas precisando daquilo que você sabe fazer, tá? E você já tem meios para chegar até essa pessoa. Mário, eu não sei. É só aprender. Eu também não sabia. Eu não sabia vender curso, eu não sabia fazer fazer o tráfego pago. Fui aprender. E a gente está falando sobre criatividade. Eu preciso aprender a fazer isso, aquilo que eu não sei, para conseguir atingir aquilo que eu preciso atingir, certo? E aí a gente tem que realmente sair da zona de conforto. É desconfortável por quê? Por causa da programação que você tem no seu cérebro. Autolimitante, autossabotante, que desvaloriza aquilo que você sabe. Mas a gente vai começar a cutucar cada vez mais para você olhar para dentro e ver que você sabe coisa e que essas coisas são muito valiosas. Você tem o direito e o dever, e ainda por cima você pode se beneficiar remunerando esse conhecimento, tá? Né, Aline? Isso aí. Foi isso que foi colocado no Quando me Reels. vê no celular olhando rede social, eu não tô jogando horas fora, eu tô procurando referência. Isso é verdade. A gente faz isso, post vídeo a semana inteira. Eu tô olhando o Instagram, eu tô pegando referência toda hora. Você acredita de transição, de reels, de post, de tudo. Aí, às vezes, os outros falam assim, inclusão digital. Eu falo assim, gente, eu preciso disso. Não julguem. Não julguem. Não, porque eu até ouvi um patrocinado essa semana, né? Um vídeo patrocinado, apareceu para mim, falando sobre marketing digital mesmo, e o cidadão tava lá, no sofá, com fone de ouvido, no celular, assim, a mãe chega e fala, poxa, vamos trabalhar, mãe, eu tô trabalhando. Não tem mais essa, né? Nossa, a pessoa só fica no celular, não trabalha. Tá trabalhando. E aí ele desenvolveu o assunto lá no patrocinado, né? E esse é o ponto, né, gente? Esse é uma das coisas boas desse avanço da tecnologia, né, Aline? Boa?
Claro! É ótimo. Se assustou agora, né? E aí, vamos de dicas? Dicas da semana. Qual que é essa dica, Mário? Momento tão Fora o esperado. Titanic. A cena da Rose jogando o coração do oceano no oceano. Ai, fora o Titanic, eu vou indicar pra vocês filmaço, gente, Sem Limites. Bradley Cooper. Agora eu não sei onde tá. De vez em quando. Onde tá? Né? Mas aí você tinha que ter me avisado antes. Gente, foi no meio do episódio. Vocês sabem que... Tá na Globoplay. Olha só, que beleza. Sem Limites, gente. Tem na Amazon Prime e na Telecine também. E o que me fez lembrar desse filme para indicar aqui para vocês foi justamente na hora que a Aline estava falando E tem sobre... no YouTube também. Sobre bloqueio criativo. Então escolha, tá aqui na descrição a melhor forma para você assistir, né? E assista. Para você tirar o bloqueio criativo. Bem legal. E a sua, Aline? Golpe duplo, né? Que a gente já falou aqui. Sim. E também eu vou deixar aqui uma série que é de reality. Chama Next in Fest. Nossa, eu ia falar festival. Next in Fashion. Que é... Eu já indiquei aqui o Queer Eye. É um dos fabulosos. Ele é o Ten. Ele com uma outra mocinha, ela chama Alexa. Mas não é a Alexa da Amazon, não. É a outra Alexa. Eles fazem uma competição de estilistas, de designers de moda. E eles têm que produzir desfile, produzir as roupas. Uma coleção inteira, cada desfile é bem legal. Na correria. E eu descobri que o tecido pior pra costurar é couro. Sabe por quê? Ele fura, não volta a fibra. É bem legal, gente. Eles passam uns perrengues. E a maioria, você já viu roupa deles e você não sabe que era deles. Tem bastante cantora aí que faz show e usa a roupa deles. De quem tá competindo lá. É bem legal. Só tem uma temporada e tem 10 episódios. Essa é a minha indicação. E hoje... O que a gente vai fazer hoje, Mário? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco não, depende, né? Na hora que o Não, hoje tá não. Hoje na hora que sair esse episódio. Na hora que você sair, se você tá assistindo vai sair na quarta-feira. Daqui a pouquinho à noite a gente vai assistir Batman. Finalmente. Chegou o dia. Chegou o dia. E na semana que vem tem episódio com spoiler. Especial, com spoiler. Então já vai lá no cinema, assiste pra assistir na quarta-feira que vem o episódio da análise. A gente vai falar tudo. Tudinho. Eu nem gosto. Certo, gente? Esse então foi o episódio Criatividade, falando sobre criatividade. E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio para falar sobre o filmão Batman, certo? Então, vem com a gente e reativa. Tchau! Tchau!